É absolutamente inacreditável. E eu fiquei muito surpreso porque a imprensa foi quem vazou esse segredo do ministro. É um escândalo. Tá feio e não convence mais. O PT cria a narrativa, o STF dirige o filme e Bolsonaro sempre leva a culpa no final. Você já percebeu a coincidência? Toda vez que o governo do PT entra em crise, Bolsonaro vira manchete. Não é acaso isso, é estratégia. Bilhões somem do Banco Master, o sistema financeiro treme e no mesmo dia, adivinhem quem vira assunto? Bolsonaro. A fraude no INSS explode, aposentados prejudicados no país inteiro. E qual é a solução do governo? Criar mais um episódio para tirar o foco. A COP30 vira chacota mundial. Desorganização, alagamento, incêndio, insegurança, delegações abandonando o evento. E mais uma vez o desespero deles aciona a mesma cortina de fumaça. E quando tudo isso já não basta, inventam risco de fuga de quem é monitorado 24 horas por dia, com policiais no quintal da própria casa e uma vigília a 1 quilômetro dali. A narrativa é tão absurda que se desmonta sozinha. Enquanto isso, o que realmente importa está afundando. Correios com prejuízo de 4,3 bilhões. 1.000 agências fechando. 10 mil demissões à vista. E na gestão passada, Bolsonaro, lucro recorde. Bolsonaro não está preso por ser perigoso. Ele está preso porque é conveniente. Porque é mais fácil silenciar um homem do que explicar o fracasso de um governo inteiro. O povo entendeu o jogo e quando o povo entende, a cortina cai. Você disse, a informação foi trazida em primeira mão pelo nosso colega Lauro Jardim no Globo e traz a informação de que no dia da final da Libertadores, lá em Lima, Peru, entre Flamengo e Palmeiras, Flamengo se tornou tetracampeão, o ministro Dias Toffoli viajou num jatinho privado de um empresário, né, o empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele foi para este jogo, no sábado, ali, dia 29. Dentro deste avião estavam, por exemplo, o ex-deputado Aldo Rebelo, outros amigos do advogado do empresário Oswaldo Pastore e também o advogado Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do governo Lula. Quem é Augusto Arruda Botelho? Ele atualmente é o advogado que defende Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que chegou a ser preso ali junto com Daniel Vorcaro. Depois eles ganharam ali uma liberdade com medidas cautelares, com o uso de tornozeleira no dia 28 de dezembro. Pois bem, né? Então Luiz Antônio Bull contou com esse advogado que foi nesse voo com Toffoli para Lima. Há interlocutores, o ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele diz que é amigo dele, né? E que Augusto Arruda Botelho realmente estava no voo. Ali são todos palmeirenses, foram lá e voltaram um pouco frustrados porque o Flamengo derrotou o Palmeiras. Pois bem, o ministro Dias Toffoli diz que durante o voo não falaram de Banco Master e que até aquele momento Augusto Arruda Botelho não havia entrado com nenhum recurso a favor de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master. De quem são os votos? Do Jair Bolsonaro. Vai lá, então, bota um candidato de terceira via. Coloca Simone Tebet de novo, ministra do Lula. Essa turma odeia Bolsonaro, não liga para o fato de que ele está preso injustamente, de que o STF arrepiou e abusou até aqui, que era por uma boa causa, que tinha carta branca. Eles querem só os votos do Bolsonaro. Eles querem que o Bolsonaro, sequestrado e refém do sistema, diga: amém, é quem vocês do Centrão escolherem, o Kassab presidente. Bota aí o Tarcísio, escolhe o vice que vocês quiserem, pode ser o Ciro Nogueira, e eu vou apenas entrar com votos. Legal isso, né? O Bolsonaro é egoísta de escolher o filho, né? Vocês não. De quererem ferrar de vez o Bolsonaro e ele não ter nada em troca. Destruíram a família. Eduardo Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos sem ver a família. Carlos está desesperado, ganha prêmio na Lesp, sei lá onde, não sei se foi na Lesp, acho que foi, e chora de emoção, porque está sensível. É o mais próximo do pai, vendo o pai nessa situação. Estão matando o pai dele pela segunda vez, terminando o trabalhinho começado pelo esquerdista Adélio Bispo. Mas vocês, da Faria Lima, da Oscar Freire, da Vila Madalena, só querem saber dos votos bolsonaristas.
Ah, olha só, Bolsonaro é um merda, indicou o filho, é clã, eu não voto nele. Não, Flávio. Já tem gente da Faria Lima dizendo, eu voto no Lula. Vamos expor as entranhas do sistema uma vez mais. Bolsonaro é bom nisso, né? Já expôs o teatro das tesouras dos tucanos com os petistas, né? O Alckmin é o vice do Lula. Vamos expor agora a Faria Lima. A turma que não liga para preso político, para Débora, para jornalista, para Constantino sem passaporte há 2 anos e meio, para Bolsonaro sendo humilhado e destruído e morto, que é apenas um CEO melhor, porque o Lula não, o Lula está demais. Mas egoísta é o Bolsonaro. Ele está defendendo o clã. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele precisa de alguém que ele confie. E ele foi tão traído, que ele confia em muito poucos fora da família. Eu digo para vocês que eu fiquei bastante esperançoso e feliz de ver essa reação do Gilmar Mendes. Porque, na minha avaliação, ela está na mesma linha do divórcio que ele publicou essa semana. São decisões de alguém que já percebe que ele será preso. Gilmar Mendes será preso, e vou dizer mais, Gilmar Mendes será responsabilizado em Portugal. E vou dizer mais, Gilmar Mendes talvez seja o capo de um sistema mafioso que é muito maior do que a gente imagina e que não está circunscrito só às questões ali de Mato Grosso, das suas propriedades ali, não. Gilmar Mendes é alguém que já percebeu que ele está pelas últimas. Ele será responsabilizado. Essa reação dele é completamente inócua. E eu explico por que será inócua. Porque se ele está com esse nível de preocupação é porque ele já consegue antever que haverá uma reação da sociedade numa eleição do Senado que, sim, proporá o impeachment não somente de Alexandre de Moraes, mas dele, que muitas vezes está por trás dessa articulação política no STF. Nós temos o Barroso já se retirando ali, ele que avocou um poder político ao STF, mas, na verdade, o que nós temos no STF hoje é uma articulação espúria de grupos de interesse que, inclusive, trazem o próprio narcotráfico e até a força do sistema que foi montada hoje, de um sistema que foi montado hoje no país de crime organizado, organizadíssimo, podemos dizer, junto às cúpulas do poder. E eu vou dizer mais. Será que o Gilmar Mendes acha que o STF tem legitimidade quando a Guiomar, que ele se separa agora, tem tantos interesses subjacentes ali em que a esposa do Zanin, a esposa do Alexandre de Moraes, a esposa de cada um dos ministros da Suprema Corte com trâmite em vários desses casos. Você acha que o STF tem legitimidade neste momento para impor esse tipo de questão quando o Toffoli, ele determina, junto com a sua esposa também, não podemos esquecer que são todos casos em que são escritórios de advocacia, em que as esposas estão em causas bilionárias. E vocês acham que realmente o Gilmar Mendes está em condições de dizer que o Toffoli, quando determina o segredo do que está acontecendo ali nas investigações, que a sua própria esposa, várias dessas esposas estão envolvidas, esposa do Alexandre? Então, eu vou te dizer, Marco, essa atitude, para mim, é uma atitude muito mais de desespero do que realmente de demonstração de poder. Para mim, não é demonstração de poder. Para mim, eu acho que nós já estamos chegando num ponto, como você mesmo diz, o que mais precisa ser feito? Agora, o mainstream jornalístico quer que o STF volte para a caixinha, depois que tirou Bolsonaro do poder, mas é muito mais do que isso. Hoje nós temos o crime organizado que não está mais na mão do Marcola ali no presídio. Já saiu muito dessa esfera. Esse crime organizado hoje está nas Supremas Cortes do STJ e do STF, conseguindo habeas corpus aos centenas. O que nós estamos vendo hoje no país é descortinar um nível de máfia de corrupção que eu acho que o Gilmar Mendes já percebeu que é insustentável. O projeto Anistia não te satisfaz? Além de anistia, você tem que ter o Bolsonaro nas urnas. O Brasil não é mais uma democracia plena, tá? A passos largos, a caminho do que aconteceu em outros países autoritários, como na Venezuela, onde os opositores políticos do governo de plantão
são tornados inelegíveis por atos antidemocráticos, são presos ou são assassinados. Então eu tenho que dar graças a Deus porque ainda tenho meu pai vivo, porque tem famílias dos perseguidos do Rio de Janeiro que nem isso tem mais. O seu ente querido já morreu, como é o caso do Clezão. E a gente não pode continuar de braços cruzados como se estivéssemos indo, um boi indo para um abatedouro sem poder fazer nada. Com a sua pré-candidatura, vocês voltam à negociação política de forma mais intensa. De que forma vocês pretendem unir uma direita em torno do seu projeto? Há a possibilidade de você abrir mão da candidatura para poder compor uma outra chapa? Como que está a negociação? Ela começou agora, mas como que você pretende tocar essa negociação? O nome Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do Brasil está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal, de redução da maioridade penal, não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua, e se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. E eu digo mais, não é uma escolha sobre pessoas, se é o Flávio Bolsonaro ou se é qualquer outro. A gente vai escolher qual caminho que o Brasil vai ter daqui para frente. Esse caminho que a gente está vendo de ruína, um caminho de trevas, um caminho de perseguição, de ódio, de briga, ou um caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor. É um caminho de segurança pública de verdade, de libertar as pessoas que estão hoje vivendo sob o domínio de milícias, de traficantes, de um governo paralelo de crime organizado. Se nós vamos tirar essas pessoas desse cativeiro que elas estão hoje, ou se vai permanecer do jeito que está. Se nós vamos nos aproximar de democracias, de trazer investimentos de fora para dentro, ou se vamos continuar com o atual governo que manda o seu vice-presidente da República ir na posse de um integrante de uma organização terrorista chamada Hezbollah lá no Oriente Médio. Então está muito fácil de você saber para qual lado você vai. Por isso eu estou convidando todos aqueles outros partidos que queiram caminhar conosco, que esse vai ser o projeto que nós vamos botar na mesa, porque eu vou ser duro na segurança pública, eu sou uma pessoa centrada, eu sou uma pessoa ponderada, eu conheço Brasília, eu sei fazer política, mas eu também sei ser Baygon quando me interessa. Você vai lembrar qual que é o lema do Baygon, né? Terrível contra os insetos. Só contra os insetos, mas se precisar eu sei fazer. Bom, o que se coloca é de que o presidente Lula teria uma boa vantagem quando se coloca o seu nome à presidência da República. Como que você pretende reduzir essa diferença e pretende ser um nome competitivo para poder derrotar o presidente Lula nas eleições do ano que vem? Meu nome já é altamente competitivo. O que as pesquisas hoje, todas que tiveram até agora, foram antes do anúncio da minha pré-candidatura. Então não valem absolutamente nada, como tentaram fazer no dia de hoje, ontem e hoje, que seria uma pesquisa já considerando o lançamento da minha pré-candidatura. Então não tem nenhuma pesquisa ainda que tenha sido feita, tenha sido iniciada após o lançamento da minha pré-candidatura. E o que eu tenho para falar é o seguinte, como é que é uma candidatura que larga aí, segundo o próprio Datafolha, né, que eu tenho todas as ressalvas com relação à metodologia que eles usam, dá 37% para Flávio Bolsonaro, essa candidatura é inviável. O Jair Bolsonaro, na mesma época, lá em 2022, os mesmos institutos de pesquisa davam uma vantagem ainda maior de Lula sobre Jair Bolsonaro. Então a minha estratégia é trazer a verdade, que para a gente é muito simples, é mostrar a verdade com a visibilidade que nós vamos ter agora, com a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República, e vamos comparar com esse governo mentiroso. Eu vou fazer de tudo, mais uma vez, eu quero ser a luz nesse processo. E o inseto só ataca a luz, o inseto não ataca uma lâmpada apagada, porque o brilho da luz tira da escuridão todas essas trevas, traz a verdade. E é o que eu vou fazer com isso, porque eu não vou deixar o pai da mentira continuar governando esse país. Você acha que é possível formar uma aliança, grande aliança da direita, com partidos como o PSD e outros partidos da direita, progressistas, União Brasil? Você acha que é possível atrair para o seu nome todo esse apoio? Eu acho que é altamente possível e eu acho que é o racional a ser feito. Mas eu vou fazer o convite com todos, respeito os partidos que estão colocando outras candidaturas neste momento. Não é o momento de tomar decisão de nada, falta muito tempo para a eleição ainda. Acabou que as circunstâncias aqui que nós entendemos que era melhor fazer essa opção agora, até para dar um norte
não só para todo o Brasil, mas também internamente e para fora do Brasil, de que nós temos um projeto que é um projeto sólido, é um projeto irreversível e é um projeto de resgate do Brasil. E, por acaso, vai ser o Flávio Bolsonaro que vai colocar esse projeto na mesa e todos os partidos estão convidados a caminhar conosco. Se não for possível neste momento, respeito a todos, gostaria muito que todos já no primeiro momento estivessem junto conosco, mas essa é uma decisão que vai sendo tomada com o passar do tempo, sem ansiedade, com muita conversa olho no olho, porque o Brasil tem jeito sim, mas a gente tem que virar uma chavinha, porque para redemocratizar o nosso país não vai ser fácil. A informação que eu tinha é de que o ex-presidente iria tomar uma decisão sobre quem representaria ele nas urnas no ano que vem, justamente só em 2026. Por que essa decisão foi antecipada? Eu acho que, na verdade, ele já tinha tomado essa decisão há algum tempo. Em diversas conversas anteriores, enquanto ele estava em casa, inclusive, ainda, quando ele estava indo no gabinete, indo para o gabinete dele aqui no PL em Brasília, e a gente já vinha conversando bastante sobre isso, já era um cenário que a gente sabia que podia acontecer. Então, essa foi a 4ª vez, na terça-feira, em que ele me disse que eu seria o candidato indicado por ele. Então, eu aqui, na verdade, segurei esse tempo todo, porque eu falava, pai, você tem que ter a convicção do que você está fazendo. Você tem certeza? Tem a convicção? E terça-feira ele falou, tem a convicção, você tem que ser agora. E o trabalho que eu fiz, lógico, foi conversar com o máximo de pessoas que eu pude antes disso se tornar público, porque a partir do momento que você tem a primeira, a segunda conversa, daqui a pouco é natural que alguém conversando com outras pessoas, não por maldade, acabe chegando a conhecimento da imprensa e muitas pessoas sendo pegas de surpresa, o que eu não queria. Mas foi da forma que tinha que ser, então no momento certo, porque a partir de agora nós temos sim uma linha, a gente tem um norte, e eu vou ser sempre muito transparente, muito direto, muito objetivo em qual é o meu projeto, mais uma vez. Eu sou um Bolsonaro ponderado, eu sou um Bolsonaro centrado, mas eu sei ser um Bolsonaro duro quando tiver que ser. O projeto de vocês para 2026 sempre passou muito pelo Senado Federal. Isso vai continuar sendo uma prioridade, fazer a maioria no Senado Federal? Lógico, a presidência da República, para mim, é a cereja do bolo apenas. O bolo são os deputados e são os senadores. Não adianta você sentar na cadeira de presidente da República se você não tiver a Câmara e o Senado. Então essa vai ser uma eleição mais do que nunca, que nós vamos insistir. E isso também, eu acho que os partidos têm que começar a colocar isso na balança, se vão inicialmente querer caminhar conosco ou se vão querer lançar os seus próprios nomes. Porque nós vamos para uma campanha, eu vou para uma campanha pedindo voto para mim, se eu for escolhido pelo partido na convenção. Essa é uma formalidade que eu tenho que cumprir, eu não posso falar que eu sou candidato, eu sou um pré-candidato à presidência da República. Então a minha campanha vai ser junto com os nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual e governadores. Nós temos mais de 15 palanques de governadores de centro-direita, que não necessariamente estão no PL e que vão ser muito importantes, não só para o nosso projeto nacional, mas também para os projetos locais que nós comecemos a andar juntos desde o início da campanha. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, qual que é o papel que ele vai ter? Talvez seja um dos principais papéis nas eleições de 2026, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, é o estado com maior importância em questão de PIB e em geração de empregos, é uma potência, né? O orçamento de São Paulo só fica abaixo do orçamento da União. E o Tarcísio é um craque, o Tarcísio é o camisa 10 dessa seleção, desse time que nós temos. E eu confio muito que nós vamos começar a ganhar essa eleição lá em 26, a partir de São Paulo, com o Tarcísio no palanque, com a aprovação maravilhosa que ele tem, com o trabalho maravilhoso e bem avaliado que ele tem, o time dele ali qualificado, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos partir de uma diferença ainda maior em relação ao PT nas eleições de 26 do que nas eleições de 2022. Então o Tarcísio é uma peça fundamental nessa engrenagem. Tive contato com ele, com a primeira pessoa com quem eu falei, antes de começar a falar para outras pessoas qual tinha sido a decisão do presidente Bolsonaro. E comigo ele foi absolutamente transparente, direto, pode contar, estamos juntos. Eu não vou ficar cobrando do Tarcísio que ele se manifeste publicamente, porque ele já falou por várias vezes que o objetivo dele é ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Após essa conversa, ficou pacificado que o governador vai disputar a reeleição e você a presidência da República? Como que foi essa conversa? Bom, no meu entendimento, sim. Que foi o que ele sempre falou de público e o que ele falou para mim também, em particular. E ele tem essa consciência da importância do papel dele nessas eleições. E a partir do momento que o presidente Bolsonaro tomou esta decisão, e não foi uma coisa assodada, foi muito pensado, foi muito refletido. Ele, como sempre fez, eu tenho a convicção de que ele vai seguir aí o feeling do presidente Bolsonaro, que é o mesmo feeling que levou o Tarcísio a ser governador de São Paulo, um carioca flamenguista que ninguém acreditava que tinha um perfil para ser. Ele não só se elegeu junto com o Bolsonaro, mas está dando uma aula de como governar um estado importante na nossa nação. Há uma disputa de protagonismo dentro do bolsonarismo
também de protagonismo, tanto seu quanto da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como que foi a conversa com ela? Ela está satisfeita também em ter um outro papel dentro da disputa do ano que vem? Ela tinha aspirações de ser a candidata? Bom, em primeiro lugar, não tem nenhuma disputa por protagonismo dentro da família, né? Com Michele, pelo contrário, minha relação com ela sempre foi maravilhosa, talvez a melhor relação junto aos outros filhos, aos meus irmãos. Então, a minha relação com a Michele sempre foi muito transparente, muito direta, a gente conversa quando tem que conversar. E ela tem um papel fundamental no estudo também. Ela simplesmente fundou, a partir de 2019, o maior movimento político de mulheres do Brasil. Não à toa, ela é a presidente nacional do PL Mulher, aonde ela vai levando a mensagem do presidente Bolsonaro, defendendo os mesmos princípios que ele trouxe de público, e foi esse movimento que o Bolsonaro iniciou, que despertou uma direita que era envergonhada em todo o Brasil. Então as pessoas têm orgulho de falar: eu sou de direita, eu sou conservador, eu defendo o livre mercado. E isso que a Michele faz muito bem com o público feminino. Ela fala bem, ela se coloca bem, ela tem a sua credibilidade. Eu vou contar muito com ela daqui até o dia da vitória, que nós vamos estar juntos comemorando o resgate do Brasil com Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, eleito presidente da República. O que você tem a dizer às pessoas que, logo que o seu nome foi colocado, disseram: não, essa é uma candidatura, é um balão de ensaio? Cara, sinto que elas estão redondamente enganadas, não tem balão de ensaio. Eu não tiro o meu nome, a não ser na condição de nós termos justiça, como eu falei aqui, não só com Bolsonaro, mas com centenas, com milhares, com milhões de brasileiros que estão sofrendo, angustiados, desesperançosos, com aquela sensação de quem tem a quem recorrer, o que a gente faz agora. Então, o lançamento do meu nome vem para resgatar esse brilho, para esquentar de novo o coração do brasileiro, para eles verem que tem esperança e que eu estou dando a cara a tapa e que não tem volta. E eu só vou parar no dia da vitória, porque Deus vai abrir esse mar para a gente entoar o hino da vitória do outro lado e para libertar o Brasil desse cativeiro. Mas ontem de manhã o Flávio Bolsonaro deu entrevista. E aí ele falou que, não, tem um preço aí que às vezes, se for pago, posso pensar em não ser candidato. Não preciso nem explicar, não sei se vocês acompanham as redes sociais, a Faria Lima e os apoiadores do Tarcísio, né, ficaram loucos, né, falando aí, era um balão de saia, agora acabou, é isso, aquilo, outro. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu acho que mostram muito bem o sentimento do país e como eles querem, porque querem, impedir qualquer candidatura verdadeiramente de direita, né? Na verdade é o seguinte, não é que essas pessoas não sejam de direita. A gente tem que parar com isso. Caiado é de direita, Zema é de direita, Tarcísio é de direita, Ratinho Júnior é de direita, mas antissistema só a candidatura do bolsonarismo. E é esse que é o ponto. Eles não querem de jeito nenhum uma candidatura antissistema. Aí, olha como a Globo e a Veja noticiaram, né? A história que talvez o Flávio aí possa, né, passar a vez para outra pessoa, não sabe nem quem seria. Aí a Globo noticia, ó: Flávio Bolsonaro admite que pode abandonar candidatura. Eu tenho um preço para isso. Aí já coloca no subtítulo, ó: senador participou de primeiro ato como pré-candidato em Brasília. Pesquisa da Datafolha mostrou que só 8% dos eleitores consideram que o parlamentar deveria ser o nome escolhido por Bolsonaro para as eleições. Lembre desse número, 8%. Lembrem do 8%, porque eu tenho outra porcentagem para demolir a Globo. Aí vem a Folha. Flávio Bolsonaro admite desistir de candidatura. Eu tenho um preço para isso. Senador lança pré-campanha, admite negociação para desistir e tenta consolidar apoio no Centrão enquanto enfrenta a rejeição nas pesquisas. Tu vê como é o mesmo tom? Pesquisa, rejeição, olha, ninguém quer, não sei o quê, papi, assume que pode recuar. Aí, Flávio explicou a situação, né, no Jornal da Record, mas antes, só para mostrar outra manchete, aqui sim, já com a informação nas mãos, ou seja, o Flávio não vai desistir de nada. Flávio condiciona a desistência de candidatura a Bolsonaro livre nas urnas. Diz portal. Qual portal? Né? O R7 da Record. A única forma disso, né, da desistência ocorrer, é se Bolsonaro estiver livre nas urnas, caminhando com seus netos, filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. O senador reiterou que a candidatura não é um balão de ensaio. Vamos primeiro ouvir o Flávio e depois eu comento o que eu ia falar agora. Esse daqui é o recorte e ele coloca ali, ó: meu preço é Jair Bolsonaro livre e na urna, ou seja, não tem preço.
A pergunta se impõe. Você disse que teria um preço para desistir da candidatura. Qual é esse preço? O meu preço é justiça. O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo. É justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro nesse momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias, estão fora do país, e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Tá aí, né? Se eu falar, vamos falar que xadrez 4D, tudo mais, beleza. Se o Cláudio Dantas falar, o pessoal até já leva um pouco mais em consideração, porque ele não é bolsonarista, mas muita gente ainda pode achar que, não, o Cláudio Dantas tá surfando aí o hype da direita. Mas calma que ao longo do vídeo vai ter outra fonte totalmente insuspeita falando da mesma coisa que o Cláudio Dantas basicamente está falando aqui, que é o seguinte: em apenas 48 horas, Flávio Bolsonaro explodiu nas redes. O horário que o Dantas postou, eu acho que não tinha ainda números para ele poder falar isso com certeza, mas agora temos números. Virou o centro das atenções de toda a mídia e do debate público. Isso é o bolsonarismo, que desperta paixões e ódios. Isso é política. O Supremo nunca deveria ter se metido nisso. O fato do Flávio ter dito no início do dia que talvez tenha um preço fez todo mundo se perguntar que preço é esse e ficar esperando a resposta. Mais um dia seguido, o principal assunto do país é o Mito Júnior. Posso chamar de Mito Júnior? É o Mito Júnior. O Mito Júnior já tá ali. Lá vai o Mito Júnior. Aí o Marfinha comenta assim: os liberais passaram 4 anos endossando e defendendo o regime, defendendo tortura, prisões e perseguições não de políticos, mas de pessoas comuns, inocentes, e ainda exigem que os votos dos bolsonaristas sejam direcionados para os candidatos deles. Eu só voto em Bolsonaro. Pois é, Marfinha, eu tô igual a você. Aí, para trazer uns exemplos do que o Marfinha tá falando, né? Você vê aqui, quando eu falo para vocês, ó, o amigo do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol fica impulsionando o perfil do Leonardo Lopes, assim, ao longo dos anos. Sempre que posta alguma coisinha, alguma mensagem mais ácida contra o bolsonarismo, tá lá o Deltan, né, dando uma empurrada. Pra ele não fala, ele coloca, né, os porta-vozes dele. E tá ali, ó. Para quem ainda tem alguma dúvida, quero deixar claro que este perfil é morista, deltanzista, lavajatista, e por mim a Lava Jato era um quarto poder de Estado com a única função de prender político bandido. É a tropa. E eu coloquei isso aqui, na verdade, só como uma leve introdução. Estava passando ontem pelo Twitter, e aí eu vejo que o Chico Linguiça, nosso querido Chico Linguiça do MBL, ele compartilhou uma postagem que eu tinha feito, né? Eu cobrei o pet do Deltan, que o Deltan elegeu para vereador lá em Curitiba, o Kilter, falando, né? O voraz e eloquente pet do Deltan está em total silêncio sobre o Flávio, o candidato oficial de Bolsonaro. A coleirinha tá tão arrochada no pescoço, né? Não pode falar nada que o Deltan não permita. Aí o Chico Linguiça falou o seguinte, ó: que país tá certo? Eu falei, nossa, estou certo. Na hora de farmar eleitor do Bolsonaro, esse daí sobe no caminhão de som. Na hora de apoiar o candidato da família, ele fica quieto. E eu trouxe isso aqui por uma razão. Porque eu já comentei sobre isso em vídeo, inclusive registrei no Atlas. Tá ali, ó. Tá ali. Olha o que está escrito no Atlas de janeiro de 2025. Aqueles que outrora se valeram da imagem de Bolsonaro para ascender a máquina pública, agora se voltavam contra ele, desconsiderando sua longa trajetória política de mais de 28 anos. Suas atitudes refletiam imaturidade, como crianças em um jogo de poder incapaz de lidar com a frustração diante de expectativas não satisfeitas. Se eu não falasse que esse texto aqui era de janeiro, falasse que é de agora, encaixa ou não encaixa? Depois vocês acham que é, né,
Ai, tá pegando no pé. Ai, tem algum problema. Ó, cada dia fica mais claro, né? A coleirinha do Deltan. É a coleirinha do Deltan. Tá aí, ó. Esse é o Guilherme Kilter. Parabéns a quem votou nesse cidadão lá em Curitiba. Subiu ali, ó. 7 de setembro de 2024. Tempinho antes das eleições. Ele foi candidato a vereador. Subiu pra bater foto com o Bolsonaro. Falar o que o povo quer ouvir é fácil. E olha a mensagem que a Tsuki deixava, ó. Eu espero que vocês reconheçam e deem valor ao coração bom de Bolsonaro. Deu valor? Cadê a união da direita, gente? Cadê a união da direita? Perto do Deltan do Partido Novo, né? Que o Deltan hoje comanda todo mundo. Leonardo Siqueira, também do Partido Novo, deputado estadual em São Paulo, atacou gratuitamente Eduardo Bolsonaro em diversos momentos, que é um deles. Em novembro, quando teve as eleições, né, dos Estados Unidos, que Eduardo foi para lá para ver, né, a contagem, principalmente a vitória do Trump, ele atacou Eduardo, falou, por que você não está aqui, né, articulando o impeachment de Moraes, sabe? Uma safadeza sem tamanho. Tá gravando um videozinho, pegando pesquisa escolhida a dedo para tentar criar uma narrativa para falar que o Flávio Bolsonaro não tem chance de vencer, logo tem que apoiar o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior. Isso é o Partido Novo. Cadê a união da direita? Não era essa? Não? A gente vai votar em quem Bolsonaro apontar? Cadê o Partido Novo? Cadê, gente, aquele papo do inimigo do meu inimigo é meu amigo? Eles estão jogando contra. Eles estão jogando contra o candidato de Bolsonaro, mas como assim? Pra surpresa de quem, né? De ninguém que tá de olho aberto. Aí a Pâmela comenta, pra surpresa de 0 pessoas. É assim que o Léo Siqueira deixa claro que vai ajudar o Lula a se reeleger. Ah, Léo, nada de usar a foto do Jair ou do Flávio na sua campanha, hein? Não seja covarde. Sustente até o fim a sua posição de ser anti-Bolsonaro. Comentamos ontem sobre o filhinho do bilionário Luciano Hang, né? Um moleque safado, vida mansa, não sabe o que é porcaria nenhuma. Pode até falar, meu pai me bota pra atrapalhar. Vida mansa, anda de jatinho pra um lado e pro outro. Papaizinho aí fez lobby pra aprovar a taxa das blusinhas pra lascar com o povo. E aí lascando com o povo, que aí fica... tem menos incentivo pra comprar de fora. Aí a Van vende mais produtos. Aí o bonitinho, que ficou ali, ó. Hoje foi comprovado que a maldade da esquerda só assola o Brasil graças à burrice da direita. Ele falou isso por quê, ó? Olha o que ele tava compartilhando. Ele queria o Tarcísio candidato. Isso me dá uma raiva, bicho, sabe? Me dá uma raiva. Porque o pessoal olha pra você, não, Luciano Hang tá aqui apoiando, não sei o quê. Apoiando com o quê? O que é que o Luciano Hang realmente apoiou? Me diz aí. O que o Luciano Hang realmente apoiou? Porque colar a imagem no bolsonarismo vende. Vende. Quantas pessoas às vezes não vão, não, eu prefiro comprar com o Luciano Hang do que a Luísa Trajano, porque a Luísa Trajano é petista. Ela tem lá lucro, ela vai acabar financiando a turma da esquerda. E fica aí, rapaz, sabe? Me dá um nojo desse pessoal. Só pensam em dinheiro e neles mesmos. Eu não vi esse moleque abrindo a boca sobre nada de relevante nos últimos tempos. A perseguição implacável, a tortura que Bolsonaro vem sofrendo, nada. Agora não escolheu o queridinho, o governador de São Paulo. Tweets de Olavo, que seguem envelhecendo bem. Quem quer que venha com a conversa de abandonar Bolsonaro e lançar outro candidato à presidência em 22, não tem meu apoio nem qualquer tipo de aprovação. Pode mudar de 22 para 26, né? Não adianta, bicho. Não adianta. É todo mundo querendo ser mais realista que o rei. Essa foto que eu coloquei só porque eu acho que, da mesma forma que a união da direita, né, é um mito que vem caindo aí pra muitos, que o pessoal tá entendendo que é pura conversa mole. A Yara ontem postou essa foto aqui, ó. Fernando Henrique Cardoso e Lula, lado a lado, tomando alguma coisinha, né? As pessoas foram iludidas e alguns estão até hoje. Quantas pessoas aí da união da direita no final do dia, né, Lula e FHC, finge, né, ser oposição ao governo, no final do dia tá fechado, fechadinho. Quantos economistas e, sei lá, técnicos e pessoas de outras áreas que compuseram aí alguma coisa de alguma administração tucana, quando não o próprio governo do FHC, não estão hoje no Partido Novo? Gustavo Franco acho que ainda tá no Partido Novo, né?
os isentões e os limpinhos, aqueles que diziam lutar pela união da direita, hoje já não querem mais união nenhuma. E por quê? Porque muitos se revelaram aquilo que sempre foram. As cadelinhas do sistema. O Carlos foi mais baixo do que eu. O Carlos chegou já no palavrão. Estão mais uma vez sendo desmascarados. E ainda haverá mais revelações. O tempo mostra quem está do lado da verdade e quem apenas representava um papel conveniente. Aí vamos lá. Falar da política e a gente trazer algumas coisas que eu acho que são bem positivas. Conhece aqui, né? ACM Neto. ACM Neto declara apoio a Caiado para presidente e diz que não estará no palanque de Flávio Bolsonaro. Não representa toda a direita. União Brasil se uniu ao PP para fazer a maior federação do Brasil. Ciro Nogueira nos garantiu que a direita estaria marchando junta já no primeiro turno. E agora, rapaz, um homem de peso da federação dele fala isso pra gente. E aí, Ciro Nogueira? E aí, não me diz que tu mentiu pra gente, Ciro Nogueira. Não é possível, gente. Será que o Ciro Nogueira mentiu pra gente? Manchetes que o teu já fica bem claro. Ratinho Júnior quer construir uma aliança para 26 e cita Flávio Bolsonaro. O governador do Paraná afirmou neste sábado que sua disposição de colaborar com o Novo Brasil passa necessariamente por fazer parte de um time, seja como protagonista, seja comprando aliança. Ok. Ratinho Júnior diz que PSD busca protagonismo e avalia alianças para 26. Ao ser questionado sobre o nome de Flávio Bolsonaro na disputa, o governador do Paraná classificou o senador como um bom nome e disse que o momento é de muita avaliação. Por que não já apoia de peito aberto? Eu não sou um radical que não aceita nada. Eu aceitaria uma composição com o Ratinho Júnior, mas é uma verdadeira composição, porque tudo que está sendo colocado na mesa até o presente momento é a destruição total do bolsonarismo, entregando todo o capital político para uma chapa pura do Centrão. O Centrão quer um espaço, uma vice com o Ratinho Júnior? Pode ser, por que não? Podemos discutir isso daí. Vamos pensar aí o que é que vai fazer. Até porque a direita brasileira não tem nem quadro suficiente para colocar na máquina. Isso é uma realidade que a gente deveria lidar, né? A gente não tem ainda, sei lá, no horizonte, acho que nenhuma ação nesse âmbito aí da gente conseguir sanar esse problema. Eu sempre dou o exemplo da conversa que eu tive com o Saxida. A pasta dele, que era uma secretaria em específico, eram 72 cargos comissionados. Ele só tinha 3 nomes, de 72. Né? Então imagina a dificuldade. E quando você chama o cara, nem todo mundo que tá lá tem bons salários. E aí você deve imaginar, né? Pô, pessoas, né, sei lá, que estudam, se esforçam, tudo mais, muitas vezes podem ter, né, um bom emprego, um bom salário. Pessoas que realmente se destacaram na sua carreira. Aí imagina o cara abrir mão do salário dele, que às vezes é muito maior do que ele vai receber, para se mudar para Brasília, para ir para um governo com a chance, né, de ser perseguido. Então, assim, existe uma dificuldade real de nomear pessoas. Então, cara, uma composição ok, mas é uma composição de verdade. Não é excluir o bolsonarismo e transferir todo o capital político para o Centrão. Repeti ao longo desta semana, pelo menos 2 vezes, que conversei com alguns deputados no início da semana e um deles me disse que recebeu mais de uma ligação. Repeti mais uma vez que um deles recebeu, e realmente foi mais de uma ligação do Kassab, mas uma delas falando o seguinte, cara, porque o Flávio já não lança lá a candidatura dele. Porque isso aqui já vinha se discutindo já há um tempinho. E tá ali agora. Kassab prevê Flávio candidato e retoma a articulação por Ratinho Júnior. Enquanto a Faria Lima aí tá brincando, dando risada, balão de ensaio, o Kassab sabe que não é brincadeira. O Kassab sabe que não é brincadeira, sabe que a candidatura do Flávio é real. E por isso mesmo que ele já se move, né? Enfim, ele retomou o projeto de lançar a candidatura do Ratinho Júnior ao Palácio do Planalto, diante do anúncio na sexta de que Flávio Bolsonaro entrará na disputa. Kassab e Ratinho Júnior conversaram durante o final de semana e o governador paranaense sinalizou interesse em entrar na disputa. Acordaram, porém, não fazer nenhum movimento brusco até fevereiro, mês considerado por ambos ideal para o anúncio oficial da candidatura. Será que o Ratinho Júnior realmente vai levar até o fim ou vai fazer igual Sérgio Moro? Vai dar para trás e vai se lançar candidato a senador.
pelo mesmo estado do Paraná. A leitura feita nas conversas entre ambos foi de que Flávio Bolsonaro deverá levar até o fim a candidatura. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Em um movimento para preservar ao menos parte da liderança da família no campo da direita e que o movimento praticamente enterra a chance de uma candidatura nacional do Tarcísio, abrindo espaço para o Ratinho, que há muito tempo atrás, inclusive saíram notícias do Lauro Jardim falando que a Faria Lima já tinha um plano B e pintava quem como plano B? Ratinho Júnior. Deixa eu até ver aqui, ó. Acho que essa notícia eu acho fácil. Plano B, Faria Lima, Ratinho Júnior. Aqui, ó. Pronto, já achei. Pelo Lauro Jardim, objetivo de Ratinho Júnior junto a Faria Lima. Ratinho Júnior tem trabalhado para ser o plano B da Faria Lima, caso Tarcísio não seja candidato a presidente. Isso desde junho, né? 22 de junho de 2025. Então, tá aí. Ratinho Júnior teria o mérito, olha o mérito, de ser uma candidatura mais desvinculada do bolsonarismo do que de Tarcísio. Eu não sei até que ponto isso é um mérito. Além de Flávio, Ratinho, né, Kassab alertou que outros 2 nomes da direita devem ser lançados ao Planalto, Romeu Zema e o Caiado. Nesse cenário, a direita partiria fragmentada no primeiro turno e se uniria contra o Lula no segundo. Haveria ainda nesse cenário uma divisão nos partidos de centro e de direita no primeiro turno. Flávio teria apoio na chapa de PP e republicanos, nesse cenário que o Kassab vem enxergando. Se isso acontecer, cara, sem sombra de dúvidas, eu acho que o candidato no primeiro turno com maior tempo de TV, que essa turma fala que é tão importante, eu acho que seria o Flávio, talvez até mesmo mais do que o Lula. Porque o Caiado teria apenas do União, e aí eu não sei, na verdade não sei nem como é que funciona isso, porque a partir do momento que você tem uma federação, eu não sei se a federação pode estar dividida. Zema só teria o Novo, ou seja, você nem se aparece, e Ratinho partiria só com o PSD, segundo essas projeções. A previsão feita foi de que o MDB fecharia aliança com Lula, que eu também não sei. Saiu ontem a notícia que Aldo Rebelo se lançou também presidente da República. Até o Aldo. E Aldo está no MDB, né? Haveria uma disputa por pequenos partidos para incrementar mais tempo de televisão na campanha. Mas a percepção de Kassab é de que hoje, uma campanha bem estruturada em redes sociais tem mais impacto do que a televisão. As redes sociais importam, né? E aí vejam só. Falei que tinha números para comentar. E não são esses números aqui ainda. Calma. Não são esses. Que já são números muito expressivos. Candidatura de Flávio Bolsonaro alcança 117 milhões nas redes. Bolsonarismo é brabo, viu? Bolsonarismo que é brabo. A Itsuki fala o seguinte: nenhum sobrenome e nenhuma pré-candidatura contra Lula movimenta as redes como o nome Bolsonaro. Essa reação aconteceu em 2018, em 2022. E em ambos os casos, a rejeição sempre esteve presente. Então, qual é a novidade para usar a rejeição como fator primordial? O oportunismo. E o fato que até abril dá para fazer muita coisa. Se passar de abril, qual é o problema? Para ser candidato à presidência, né, se mudar de cargo, se você é governador, você tem que renunciar. Né? Você tem que abrir mão do mandato. Para disputar a reeleição, não. O Tarcísio, se quiser, né, partir para a reeleição, faz algum sentido não estar na máquina. Então, se o Tarcísio fosse ser candidato a presidente, ele tem que se descompatibilizar. Por isso que a turma da Faria Lima está insistindo tanto em atacar a candidatura do Flávio. Mas números realmente importantes, porque o Kassab que disse, hoje até o Kassab já enxerga a importância das redes sociais. Até o Kassab. Aí vamos falar delas? Já começa com a manchete. Flávio Bolsonaro absorve capital digital de Bolsonaro no WhatsApp. E eu não vou nem ler o subtítulo para não dar spoiler. O Zap Zap, tu sabe que no Brasil ferve. Aí tá ali. O Felipe Bailês, né, a Folha de São Paulo tem um grupo de monitoramento de rede social, né, de mensageiros como WhatsApp. E aí já tem um tempo que eles estão analisando muitas coisas. E semana retrasada a gente trouxe uma dessas análises com um certo gráfico mostrando a força dos bolsonaros dentro da direita. Como um negócio assim,
unânime. Basicamente unânime. Aí vamos olhar esses números. Primeiro ele vai trazer aqui um histórico, para tu entender o peso dos números que ele vai te apresentar. Há 3 semanas, na coluna Encaminhado com Frequência, mostramos que a direita chegava a 2026 sem um sucessor definido, porque continuava estruturalmente dependente da decisão de Bolsonaro, ou seja, não foi semana retrasada, deve ter sido 3 semanas atrás. A partir do monitoramento de mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp da Palver, utilizamos modelos de inteligência artificial para ir além da simples contagem de menções. Cada mensagem foi lida por um modelo de linguagem treinado para identificar apoio explícito de usuários de direita a possíveis presidenciáveis, classificando objetivamente a preferência expressa em cada interação. Vai vendo. Naquele momento, 3 semanas atrás, a disputa ainda se concentrava quase inteiramente no nome de Bolsonaro. E nenhum outro candidato chegava perto, nem no chulé, né? Nem de dentro, nem de fora da família. Não tinha Eduardo, Flávio, Carlos, Tarcísio, Ratinho, nada. O Jair isoladíssimo. Desde então, o impasse foi rompido. Na semana passada, Bolsonaro fez o movimento que todos da classe política aguardavam a apontar Flávio Bolsonaro como seu sucessor na disputa presidencial, transformando a sucessão em um teste real de transferência de capital eleitoral dentro da base bolsonarista. E aí? Será que o Jair conseguiu ou não transferir? Esse movimento provocou reação imediata na elite política e no mercado financeiro. No mesmo dia do anúncio, a bolsa despencou, o dólar subiu, Faria Lima reagiu como se a direita tivesse optado pelo caminho de maior risco. Ao mesmo tempo, circularam testes de que a indicação funcionaria mais como um balão de ensaio do que uma decisão definitiva. Uma forma de testar a reação da sociedade, do mercado, da própria base, sem fechar ainda a porta para uma alternativa fora da família. Além disso, o movimento concede a Flávio Bolsonaro a legitimidade de falar por Bolsonaro. Falar por Bolsonaro. Isso é importante, porque ele realmente agora é o candidato. Ou seja, pode costurar acordos políticos, tomar decisões sobre alianças, reduzindo a possibilidade de um embate dentro do bolsonarismo. Aí ele fala como que aconteceu lá no Ceará. Gente, reduzir a possibilidade de embates, tudo mais, né? Tomar decisões, né? Ter legitimidade. Principalmente assim, né? Reduzir embates dentro do bolsonarismo. Eu posso chamar isso de freio de arrumação? O que é que eu comecei falando para vocês no início da semana passada? Estamos diante do maior freio de arrumação da direita. Eu estou feliz da vida de ver que finalmente a coisa está se organizando. Eu comecei a semana falando isso e eu não sabia ainda da possibilidade do Flávio ser candidato. Eu só vim saber na terça-feira. Que a tendência, na verdade, era segunda-feira à noite no Brasil. Segunda-feira à noite, que era terça de manhã. Aí eu falei, vamos nessa, né? E a priori já podia se lançar na terça, né? Mas não, só foi na sexta. Com dados inéditos, aqui estamos chegando agora nos números, vocês vão entender. Reproduzimos agora a mesma análise feita 3 semanas atrás, ampliando o recorte para incluir outros nomes da direita, justamente para testar se esse movimento de Bolsonaro se concretizou como uma transferência de capital político no ambiente digital. E aí? Aí a Folha de São Paulo já avisa. O resultado não deixa dúvida. Estão prontos? O choro é livre, viu? Olha para isso. Daqui a semanas, né? Aqui em azul era Bolsonaro. Então você viu, Bolsonaro dominava de forma assustadora, né? Teve alguns picos aqui de verde, que é o do Flávio, quando ele foi no Flow. Aí, aqui no início de dezembro, foi a sabatina do Gonê, né? Vocês devem lembrar disso daí, né? Que rodou os vídeos do Flávio Bolsonaro. O povo comenta um pouco mais sobre isso. Quando não, tem esse verde musgo, que é o Eduardo Bolsonaro, que normalmente está mais em destaque. Eduardo. Foi indo. Bolsonaro falou, meu candidato é o Flávio. Saímos aqui de Bolsonaro dominando em média 80% para Flávio já em 49%, já em 30%. De 49% 38%, e aqui o Flávio dividiu meio que com o Eduardo e a turma do Tarcísio, por conta do dia de ontem, que o Flávio falou, talvez eu tenha um preço, aí tentaram emplacar o Tarcísio. Acabou. Aniquilou qualquer chance de terceira via, mostrou, irmão. Para quem perguntava, a direita tá muito bem, obrigado, sabe? Quem tem voto? A população real não é o Twitter.
É o Twitter. Não é Faria Lima. Não são essas pessoas infladas, influenciadas. Não. O povão, muito bem, né? Passa muito bem, obrigado. O povão é Jair Messias Bolsonaro. Chorem, sabe? Joga no chão, grita. O povo é Jair Messias Bolsonaro. Pela primeira vez desde o início do monitoramento, Bolsonaro deixa de ser percebido como candidato de 26, sendo superado por Flávio, que ultrapassa a marca dos 50% de apoio explícito entre os usuários de direita nos grupos analisados. Aí você vê, ó, mesmo com a indicação explícita do pai, há ainda um grupo resiliente de mais ou menos 30% que prefere o nome do Jair para a disputa a despeito da situação jurídica. Eu tô nesse grupo aí. E o Flávio também tá. Se o Jair estiver livre, é ele de novo, bicho. Não tá nem aí. Jair Messias Bolsonaro. E agora, vê a sequência. Que aqui primeiro é só os números. Aí a Folha agora vai fazer uma breve análise. Aí eu falei que a gente ia voltar no 8% e que a gente ia voltar no Cláudio Dantas. Primeiro vamos voltar no 8%. A direita, 8% apenas, que é o Flávio Bolsonaro. E aí? E aí? É 8%? Rapaz, não parece ser 8 não, viu? Não parece ser 8 não. Você entende o que a Globo faz? A Globo tem que ser fechada e responsabilizada. Espero que seja pauta de campanha. Fechar a Rede Globo. E fazer com que eles paguem por tudo que eles já fizeram, né? Sou radical, né? Eu sou radical. Contra a Rede Globo, né? Não dá. Deixa eu voltar, né? Não deixa eu me empolgar, não. Aí, continuando. Após o anúncio, é possível notar um achatamento imediato do apoio à candidatura de outros nomes da direita. Falou, é o Flávio, os outros nomes... Acabou. Acabou a especulação. É o Flávio. O que confirma a tese central que vínhamos sustentando. Bolsonaro não apenas mantinha um capital digital da direita, como também Bolsonaro demonstrou a capacidade efetiva de transferência de seu poder. Ainda há tempo para recuos até o período de desincompatibilização, mas, à medida que a base se solidifica em torno do Flávio, mudanças de rota passam a ter um custo político crescente. Aí, olha só, declarações como a de que o senador admitiu a possibilidade de desistir da candidatura podem ter como plano de fundo a estratégia de pautar a imprensa como o que aconteceu ontem. Se eu falar xadrez 4D, aí o Dantas fala, o Dantas aí, né, quer surfar o hype bolsonarista. Até a Folha de São Paulo já entendeu. Sabe aquela coisa? Falem mal, mas falem de mim. O cara deu uma declaração. E falou, meu conto. Você vê, bicho. Faltou o dia, né? 3 dias seguidos que só se fala de Flávio Bolsonaro, candidato. O Brasil inteiro já sabe. Quanto, gente, você não precisa pagar para você divulgar alguma coisa para o país inteiro e ter certeza que a mensagem chegou? Rapaz, é difícil você encontrar uma pessoa que não deve ter escutado nadinha sobre Flávio Bolsonaro nas últimas horas. Em que o seu nome foi manchete em todos os veículos. Que coisa, hein? A partir de agora, o principal termômetro será a reação das pesquisas e, sobretudo, a real capacidade de construção política de Flávio, variável que deve pesar diretamente na definição do cenário que chegará às urnas. Aí eu falei que a gente tinha que fazer uma repescagem, relembrar algumas coisinhas e colocar aqui, né, sei lá, de forma minimamente organizada, que eu coloquei o seguinte, né, eu queria um título melhor. Eu não acho que condiz o que estava na minha cabeça. Eu botei assim, ó, momento atual da direita. Mas não é só isso, né? Mas enfim, nesse presente momento, tem algumas coisas que acho que dá pra gente bater o martelo, que eu acho que realmente são muito boas, que a gente tem que olhar e, bicho, nossa, velho, a coisa tá andando. Primeira delas, né? O maior freio de arrumação desde 2013, como eu venho insistindo pra vocês. O caso do Ceará, pra mim, ficou bem claro. O bolsonarismo, por muito tempo, teve a política do deixa disso. Deixa disso, deixa disso, deixa disso. E às vezes, quando tem assim, algum entreveiro, o pessoal às vezes prefere ficar até meio quieto. Quando tem aquele episódio lá no Ceará, e os meninos, os 3 filhos, pô, riscam o chão, e não foi qualquer riscada de chão. Você viu que, graças a Deus, já tá tudo de bem. Tá tudo bem, tudo em paz.
comentamos ontem, inclusive, como foi a conversa de Bolsonaro, inclusive com a senhora Michele, para falar, até o Flávio, e eu quero que todo mundo fique em paz, viu? Todo mundo fique em paz. E do mesmo jeito que ele puxou a orelha da Michele, ele também puxou a orelha do Flávio e falou, fique em paz com a Michele também. Não quero briga dentro de casa. E mandou o recado, Valdemar, não vem roer a corda não. E avisa aí o Pele Raiz que é o Flávio. E o Pele Raiz só fala nada. Valdemar, nota oficial, é o Flávio. Organizado. Michele Bolsonaro, isso aí, vamos, Flávio, beleza, bacana. E aí, volto a falar, dá essa puxada de orelha na Michele Bolsonaro, gente, ela não é uma deputada estadual, deputado federal, alguém que se elegeu graças ao nome Bolsonaro, o bicho é a esposa do Jair. E o Jair, como todo marido, né, vai querer cuidar bem. Então, assim, foi um passo relativamente grande e a importância disso está muito mais na sinalização que você passa para a direita como um todo do que qualquer outra coisa. Porque você vem, assim, de vários embates, de várias pessoas que estavam colocando as asinhas de fora, até o caso da Emília, e você fala assim, gente, na boa, deu, mas deu de vez. A gente não tá pra brincadeira, Lula tá destruindo o Brasil, o judiciário tá perseguindo todo mundo. Não dá pra todo mundo ficar aí brincando de meu projeto político e todo mundo querendo ser cacique. Vamos tentar entender como que nós chegamos até aqui. Então, ó, já deu. Já deu. Se os três estão dispostos agora a arriscar o chão, dar uma puxada de orelha até na Michele Bolsonaro, não tem mais tempo ruim para deputado, senador, para ninguém se engraçar. E o ponto focal disso é o quê? Manter a união, pô, manter a organização mínima. E parece que tá 100% junto, mas não só, que foi a união dos três irmãos. Não que os três irmãos não fossem unidos e tudo mais, mas foi algo que você viu que realmente os três conversaram, né? Montaram ali um núcleo duro, falou, pô, vamos ver o que a gente vai fazer, vai deixar de fazer. E isso vem sendo uma construção que ao longo dos meses, eu acho que vem cada vez mais forte, seja no apoio ao Eduardo, que vem fazendo, agora o apoio ao Flávio, o que foi também o apoio de Eduardo e do Flávio ao Carlos, lá em Santa Catarina, a ponto da própria mãe deles, a Rogéria, fazer um tweet, pô, lindo de ver meus três filhos juntos e unidos, ainda mais nesse momento, pô, que Bolsonaro tá preso de forma injusta, sendo torturado. Foi sequestrado, tentaram extorquir Bolsonaro e não conseguiram. Aí você tem, agora, eu botei ali, ó, a direita tem um rosto, e é importante ter um rosto. Porque o rosto, cara, é aquela identificação, você sabe que... Se você sabe, não fica naquela discussão. Porque quando tem a discussão, imagina, um prefere o Eduardo, aí o outro prefere o Flávio, aí o outro prefere a Michele, o outro prefere, sei lá, o Tarcísio. Aí às vezes as pessoas que todos iriam votar no mesmo candidato direito começam a brigar assim de uma forma que falam, bicho, quando tem um nome só, a briga já passou. A briga agora foi seu irmão. Para de encher o saco aí, que a direita já tem um candidato. É o Flávio. Para de encher o saco. Pronto. Já reduziu as brigas internas. Quem realmente está preocupado, está alinhado, derrotou o Lula de verdade, acabou. Acabou. Agora é marchar e derrotar o Lula em 26. E eleger um presidente antissistema, que é o Flávio, com uma grande bancada de direita na Câmara e em especial no Senado. Aí você pega a questão do rosto para além de evitar as confusões, a força simbólica e memética. Porque agora a galera pode basicamente começar a fazer campanha. A quantidade de memes que já rolaram, aquela foto que eu tô usando mesmo aqui em vídeo, eu peguei lá no Twitter. O pessoal já fez o Flávio como presidente e tudo mais, sabe? Então, você já dá algo pra militância que tava... Vai, bicho, toma aí agora, vai trabalhar, toma, eu vou te dar agora material, vai, faz teu nome. Quero fazer aqui um pedido especial, inclusive, pausa. Presta atenção, é um pedido sério. E esse pedido vai pra tia do Zap. Não dá pra ser pros primos, nem por tio do churrasco. Pode ser pras primas do Zap também. Minhas amadas tias do Zap e primas do Zap. Pedido seríssimo. Por favor, olhem com muito carinho a questão do voto feminino. Eu acho que é muito mais fácil vocês conseguirem conversar com outras mulheres que não estão ainda no espectro da direita, às vezes tem aquele nojinho do bolsonarismo. É muito mais fácil vocês falarem do que algum homem tentar comentar, sabe? Peço de coração, tias do Zap, primas do Zap, foquem na questão do voto feminino. Foquem.
Não só para assim, ser homem a homem com outras mulheres, mas para mostrar o apoio das mulheres de direita e por que as mulheres de direita apoiam a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vocês terão um papel crucial em 2026. Tia do Zap, assim, eu sei que é só pedir, né? As primas que eu não sei ainda, a tia é certeza. A tia é só pedir, já pedi, eu sei que vai rolar. Primas do Zap, se empenhem. Aí vamos voltar. Aí eu botei, ó. Planejamentos e movimentos giram em torno de algo concreto. Porque, gente, qualquer coisa antes, nós, não, vamos organizar, não, a gente vê, aí, mas vai ser como aí mesmo essa movimentação? A gente vamos tentar discutir nossos grupos. Pô, mas quem vai ser o candidato? Cara, agora como realmente tem um nome, tem uma pessoa para falar e para responder. É como é na empresa, tem um problema. Se não tiver alguém para cuidar do problema, ninguém resolve. Agora tem o Flávio, é a cara dele. Então, bicho, olha só, a gente vai fazer... Quem garante? Você quem? Eu sou o porta-voz do Jair. Porque eu sou o candidato, ele me apontou. A não ser que o Jair possa disputar, eu vou ser o candidato. Então eu posso falar, eu vou governar esse país. E se eu tô falando pra você que a gente vai compor, que não vai compor, que vai ser amigo, que a gente vai andar separado, eu vou manter minha palavra. Então isso ajuda demais. E também, né, pro nosso companheiro Laranja. Imagina os Estados Unidos. Fez tudo, tava fazendo a troco de quê? Ajudar o quê? Só uma pressão pro Congresso, em termos assim, abstrato? A direita, em termos abstratos? Não, agora, para derrotar o Lula, né, já sabe que é o candidato. Até se quiser bater um papo aí pra 26, já tá mais fácil. Centralização do poder de decisão. Ou seja, acabou muito cacique para pouco índio. Disse-me disse. Que aí volta até a questão do freio de arrumação, mas questão de colocar, porque o poder de decisão, em especial, para as questões eleitorais. Pauta da liberdade e a pauta antissistema vão estar presentes nas eleições de 26. A direita já foi para esse caminho, já polarizou porque é o Flávio. É o bolsonarismo. Tu já imaginou como é que seria um debate sem um candidato de direita mesmo? Será que iam discutir sobre as perseguições e violação de direitos humanos? Será que esses assuntos estariam presentes, né, nas eleições? Porque senão, pra mim, ia ser a disputa. Não, as críticas seriam o seguinte, né? Vem Ratinho Júnior, não, porque o Lula, ele está sendo muito irresponsável e pode confiar em mim que eu vou ser um cara que vai aplicar austeridade fiscal à risca aqui, né? O tripé macroeconômico. Estou conversando aqui com Pérsia Arida, Pedro Malan, Helena Landau, né? Gustavo Franco, Maílson da Nóbrega, Alexandre Schwartzman, toda aquela nata, né, da bosta que destruiu a economia brasileira e que é tida como, né, os deuses do mercado, Henrique Meirelles. Já imaginou? Agora tu já imaginou como é a campanha? Você, irmão, Lula, aí, ó, amiguinho do ditador. Olha aí como é que tá a questão do crime organizado. É dedo na ferida, dedo no olho. Fora a questão das instituições, né? Enfim. E você traz também uma coesão ideológica, porque a base ideológica não se via... Eu, pelo menos, não me via, né? Representado pelos que estavam aí. Então, era até aquela campanha meio sem graça. O cara fazia de estimulado, a ponto... E aí, tu não era o miserável, não sei o quê. Agora você não apoia até isso daí. Até o Ratinho Júnior agora vale pra vocês. Depois de todas as críticas que vocês fizeram. Então, gente, eu olho assim pra tudo que aconteceu. Todas essas decisões. E eu tô muito feliz com elas, viu? Assim, as decisões do Jair, né? Eu tô aqui só olhando. Muito feliz mesmo. Nossa, eu acho que a semana passada... Foi uma baita semana pra direita, viu? E eu tô aqui fundamentando os meus pontos, né? Eu acho que tem, no mínimo, né, uma coerência lógica no que eu tô falando. Posso estar errado? Posso estar errado, mas eu tentei apresentar aqui meus argumentos. Como eu costumo falar, eu acho que eu sou o apoiador mais racional do Jair. Tá difícil ter alguém que tenha mais argumento pra apoiar esse velho do que eu, viu? Antes de falar do Toffoli e do Banco Master e tudo mais, do Judiciário, tem só uma coisa que eu queria comentar que eu acho que é relevante. Eu gravei um vídeo só sobre isso, de uns 14 minutos. Então eu quero resumir do resumo. Ontem, o Flávio elogiou o Tarcísio. E o Tarcísio ainda está em silêncio sobre o Flávio. Isso tem uma relevância e não é birra. Eu coloquei até a notícia. Ó. Flávio Bolsonaro disse que Tarcísio é o principal cara do nosso time. E o Tarcísio é importantíssimo. E eu vou te explicar porque o Tarcísio é importantíssimo. São Paulo é o maior estado eleitoral, assim, estado eleitoral, não tem número de eleitores, mas de disparado. Então,
Se o Tarcísio chegar forte, mas forte, na eleição de 26, com 65%, 70%, 70% eu acho muito difícil. Uns 65%, bicho, e transferir esses votos todos para o Flávio, gente, essa diferença aí, meu amigo, bate de frente com o Nordeste fácil, porque é o maior colégio eleitoral do país. Maior colégio eleitoral do país. Só que a gente está diante de um certo problema, que é o seguinte: essa não fala do Tarcísio, isso não é bobagem, e quando você junta ela ao que a turma da Faria Lima está fazendo, eu acho que tem algo que eu estou chamando de efeito Moro. E eu coloquei ali, ó, cuidado com o efeito Moro. E o que eu falei em uns 15 minutos, e vou tentar reduzir aqui de uma forma muito mais rápida. Sérgio Moro era a segunda pessoa mais popular do Brasil, eu acho que nas últimas décadas, dentro do espectro da direita. Ele só não foi tão popular quanto Bolsonaro. Era o super Moro, o Moro que fez, que aconteceu, e era alguém que facilmente você conseguia associar uma pauta que era bem vista pela direita, que era a prisão do Lula. O Moro estava nos jornais, nas revistas, a imagem dele foi construída ao longo dos anos. Prendia bandidos corruptos, né, políticos corruptos. E por conta disso, os tropeços do Moro eram relevados. Porque tinha essa aura. Pô, não, Moro, mas deixa lá, o jeito dele é meio assim. E aí, os tropeços do Moro foram relevados, não só da vida dele enquanto um juiz, como quando ele começa a ser político, quando ele vira ministro. Então, assim, ó, o Moro levou ele no zabó. O pessoal ficou puto, mas não, o Moro não é tão ideológico, ele não entende essas coisas. Aí depois, sei lá, a falta de colocar o corpo em campo. Tinha aquelas tretas, nomeação na PGR, alguns projetos de lei, o Moro falava nada. Aí veio a pandemia, porque teve até aquele vídeo depois da reunião ministerial, que você viu que o Bolsonaro tava cobrando, né? E falou, pô, o Moro é meio, fica assim, em silêncio, tudo mais. A Vaza Jato, o pessoal foi lá, apoiou o Moro, não quis nem olhar, porque tinha uma imagem. Só que o que é que acontece? Quando o povo perde a paciência com o Moro, eu acho muito difícil chegar nesse ponto com o Tarcísio. Acho que pode ter algo similar, mas não nesse ponto. Mas quando tem, porque Moro realmente foi uma traição, você vê que o pessoal começa a olhar para trás, e aí o pessoal não ficou chateado com o Moro só por causa da traição. O pessoal fica chateado com o Moro e começa a ter um sentimento de que foi enganado por todo esse tempo. É falar, mas ali eu tava claro, a gente não viu. O Moro era um globalista lá com Soros, com isso, com aquilo outro. E aí o ponto é esse. Eu comentei no vídeo ontem. O silêncio do Tarcísio, frente à questão do Flávio e frente à sua própria militância, que está muito agressiva contra o bolsonarismo, está fazendo com que muita gente na direita comece a ficar chateada com o Tarcísio. E a gente precisa do Tarcísio forte em 26. Então, assim, o Tarcísio ele também tem que ter esse olhar de rede social. E ele tem gente ao redor dele que presta atenção nisso. Ele precisa para não acontecer o efeito Moro com ele, porque se o pessoal começar a pegar pilha com o Tarcísio, assim, de não entender como um deslize, mas entender como safadeza, lá, o Tarcísio estava com chave de propósito, botou lá o filho para trabalhar quando a Esteve, não sei o quê, botou lá, né, a secretária ligada ao PSOL, botou lá do meio ambiente que é a favor desse jeito. Bicho, começar isso daí, é como até o Globo estava comentando ontem, bicho, é capaz do Tarcísio sofrer, né, até na disputa da reeleição em São Paulo, que eu acho que o Tarcísio se reelege. Então, bicho, sério mesmo, não é birra, não é piada, sabe? Óbvio que eu tenho minha birra com o Tarcísio, mas realmente, gente, é importante que o Tarcísio se pronuncie, pô. Já virou notícia na imprensa, inclusive, o pessoal tá cobrando. Aí imagina aí se começar a semana, até deputado petista, político petista começar a tirar onda com isso. Olha lá, nem o Tarcísio tá apoiando o Flávio. Cara, é importante. É importante. Sabe? Não sei o que passa na cabeça do Tarcísio, mas eu achava muito importante fazer, cara, isso aí, Flávio. Estaremos juntos. Obrigado aí pelo apoio. Saiba aí que vamos caminhar junto e tudo mais, né? Você terá todo o meu apoio aqui em São Paulo. Eu achava muito importante, mas só a minha visão. Tô aqui resumindo, porque Tarcísio chegar forte, principalmente com o eleitor de centro e conseguir fazer essa transferência, eu acho importantíssimo. Atuar desde já com as pessoas que o Tarcísio dialoga, que não estão na direita, ele começar a falar, pô, velho, o Flávio, velho, vocês estão com a visão errada. O Flávio é um cara bom, um cara bacana, um cara gente boa. Vamos junto, a gente vai transformar o Brasil. O Lula não dá mais, não. Mas começando agora da questão do Banco Master, Lauro Jardim ontem
soltou duas que vocês escolhem qual é a melhor. A primeira delas, o Laurão fala assim: o contrato do Master com o escritório da mulher de Dom Pedro III. Entre os documentos recolhidos no Banco Master pela PF na Operação Compliance Zero no mês passado está o contrato de honorários do escritório da mulher de Dom Pedro III. Só tem essa matéria. Colocou só para fazer o circo pegar fogo. Mas o que realmente tomou conta aí do debate público ao longo do dia de ontem foi essa. Decisão de Toffoli sobre Master atendeu a um recurso de Augusto de Arruda Botelho, seu companheiro de viagem. Você vê, mas como assim companheiro de viagem? Foi atendendo ao recurso de Augusto de Arruda Botelho, advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, que Dias Toffoli decidiu na quarta passada dar acesso a todos os elementos de prova já documentados na investigação da PF que sejam do interesse do seu cliente. Toffoli determinou que todas as novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não mais à Justiça Federal, mas ao crivo do Supremo, ou seja, ao crivo do próprio Toffoli, agora o guardião master do processo. O sigilo máximo foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Dias antes de tudo isso, Toffoli foi a Lima, no Peru, ver o seu Palmeiras conquistar mais um vice-campeonato, desta vez o da Libertadores. Viajou no jatinho privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Com os dois batendo a bola no mesmo voo, estava, olha a coincidência, Arruda Botelho. Aí eu já fui dar um bisu, né? A gente tava dando bisu e fui pegar umas coisinhas curiosas. Quem não sabe quem é Augusto de Arruda Botelho, é esse rapazinho aqui, ó, ganhando medalha do Lula. Que bonito, hein? Aí você fala, meu Deus, como é que pode? No mesmo voo. A Globo já saiu em defesa. E a Globo disse, ó, gente, não se preocupa não, pessoal. O Toffoli disse que não conversou nada do Banco Master com o Augusto de Arruda Botelho no voo. O Valdo Cruz te garante que eles não falaram disso dentro do voo. Viu, gente? E vocês têm que acreditar na Globo, viu? Pelo amor de Deus. Escuta só. O ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. Ele disse que é amigo dele, né? E que Augusto Arruda Botelho realmente estava no voo. Ali são todos palmeirenses, foram lá e voltaram um pouco frustrados porque o Flamengo derrotou o Palmeiras. Pois bem, o ministro Dias Toffoli diz que durante o voo não falaram de Banco Master. O ministro Dias Toffoli reconhece que viajou realmente Banco Master. Durante o voo não falaram de Banco Master. Durante o voo não falaram de Banco Master. Durante o voo não falaram de Banco Master, gente. Pelo amor de Deus, né? Vocês aí... Vocês odeiam o Toffoli, pô. O Toffoli é tão gente boa. Aí a Folha de São Paulo vem trazer algumas coisas importantes. Toffoli foi a Lima em jato privado com advogado. O que a Folha traz de diferente? Data. Traz a data. A viagem ocorreu na sexta, dia 28 pela manhã. E eles voltaram no domingo, dia 30. No voo eles não falaram nada, né? E será que nessa passagem lá por Lima eles falaram alguma coisa? O Valdo Cruz realmente pode não estar mentindo, né? No dia 28, né? Curioso. O voo foi no dia 28. Por que eu tô falando isso? O Felipe Recondo, que não é um cara de direita, é um jornalista, fala assim, ó. 3 dados sobre a viagem do advogado Augusto de Arruda Botelho e de Dias Toffoli para assistir ao jogo do Palmeiras no mesmo jatinho. O voo partiu de São Paulo às 10h30 do dia 28. A reclamação do Banco Master foi autuada às 1h34 do dia 28. E o Toffoli foi sorteado, né? Foi sorteado como relator às 6h13 do dia 28, no mesmo dia. Aí eu fui atrás dar um bisu só para olhar e realmente tá aqui, né? Foi autuado dia 28 e foi distribuído, ou seja, o sorteio no dia 28. Dia 28 que eles estavam no avião juntos, e só voltaram dia 30. Que coisa, né? E depois de voltar, teve isso daí, né? Decretou sigilo.
Ai, 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 meu Deus do céu, velho. Brasil é demais. Brasil é maravilhoso. Aí a Folha escreveu um editorial. A mal explicada decisão de Toffoli, no caso Master. Não sei se eu tomo mal explicada assim, não. Em um despacho de míseras 3 páginas, Toffoli transformou o caso do Banco Master em um enigma impenetrável. Com ligeireza espantosa, o magistrado determinou a remoção do processo da Justiça Federal para as mãos da corte mais alta do país, invocando a prerrogativa de foro de um deputado mencionado em contrato apreendido pela PF. Também difícil de entender foi a posição de sigilo mais elevado, expandindo o grau de confidencialidade a um patamar que impede o acesso às letras iniciais de identificação das partes, ao andamento do processo e às próprias decisões judiciais. No texto sucinto de Toffoli, não há justificativa compreensível para a manobra. Gente, tem como o ser humano entender a Deus? Entender o seu Criador? Eu acho que a imprensa está sendo muito arrogante em achar que eles, jornalistas, têm a capacidade de entender a mente brilhante de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Folha de São Paulo vai pedir perdão. Perdão por ousar tentar entender o que o Toffoli pensa. Ele é Deus. Como ele mesmo disse, ele é o editor do Brasil. Em apenas um parágrafo com 4 linhas, o ministro se limita a afirmar que a investigação supostamente dirigida contra pessoas com foro por prerrogativa de função, conforme inclusive já noticiado pela mídia formal, respaldaria a competência do Supremo. Em contraste com a peça rarefeita, há evidências sólidas de corrupção, possivelmente sistêmica, envolvendo o caso do Master, né? O banco, sob o comando de Vorkari, suspeito de fraudes bilionárias, contratos fictícios, desvio de 12,2 bilhões de reais e uma quebra espetacular que custará 41 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos, cujos recursos são custeados em última instância por milhões de poupadores. A decisão mais explicada não contribui para a credibilidade da corte nem do magistrado. Toffoli não é novato em medidas que despertam questionamentos, como nas sucessivas anulações de processos contra réus confessos da Lava Jato. A imagem do Supremo se desgasta com a percepção crescente de permeabilidade a interesses particulares. Seja na flexibilização de normas que regulam conflitos de interesses, seja no encontro entre ministros e políticos, empresários, com causas em potencial na corte. O caso em tela é particularmente grave devido à extensão da influência do dirigente do Master, abarcando esquerda, direita e centro. Vorkari era patrocinador voraz de eventos que reuniam a elite política e jurídica de Brasília. O Master recebeu generosas aplicações de recursos de fundos previdenciários estaduais, incluindo o do Rio, e municipais em escolha de difícil compreensão. A própria demora do Banco Central em liquidar o banco demanda esclarecimentos. Dos ministros do Supremo se exigem agora rigor e clareza de propósitos. Eu acho que a Folha devia ser responsabilizada. Acho que devia ter uma busca e apreensão na Folha por ataque às instituições. Pegando o gancho no nosso judiciário, ontem foi a vez do Estadão, né? O da Folha também foi de ontem, mas ontem cedo, 3 da manhã, o Estadão veio falar deles, os intocáveis. Aí o Estadão começa a falar do caso do Monark, né, só para ter de exemplo, mas a coisa é muito mais ampla. Falando o seguinte, a condenação do Monark, o chamado Flávio Dino, que na época era ministro da Justiça, de tirânico e gordola, diz menos sobre os modos do youtuber e mais sobre a instituição que excretou essa sentença. Quem exerce o poder se expõe voluntariamente ao criticismo social. O ordenamento jurídico brasileiro é explícito. A autoridade tem o dever de tolerar mais críticas. Hoje, porém, a sensibilidade dos ministros transformou-se numa espécie de direito fundamental. O caso é apenas a fotografia de um filme mais tenebroso. Um judiciário que passou de guardião das liberdades à vanguarda do autoritarismo. Desde o inquérito das fake news, o Supremo arrogou para si o papel de polícia de opinião. Censurou matérias jornalísticas, derrubou perfis inteiros, impôs um regime de vigilância política que o Congresso jamais aprovou. Tudo isso com aplauso do Estadão. Não é que o judiciário julgue excessos de Estado, ele próprio se tornou excesso, graças ao apoio do Estadão.
A acusação de monarca por injúria expõe a crescente hostilidade da magistratura à liberdade de expressão, quando uma juíza federal afirma que críticas duras a um ministro abalam a confiança nas instituições, ela inverte o fundamento da democracia. A confiança nas instituições só existe quando seus integrantes suportam o dissenso, não quando suprimem. A condenação da jornalista Rosane de Oliveira, do jornal Zero Hora, a pagar R$600 mil por divulgar dados públicos do salário de uma desembargadora mostra que o problema não é episódico, é sistêmico. E tudo isso aconteceu com o apoio do Estadão, da Globo, da Folha, da Veja, do Metrópolis, do Centrão, do PT, da Faria Lima. Mas o importante era derrotar o Bolsonaro, né? Ambos os casos expõem, por sinal, outro ingrediente desse caldo tóxico, o corporativismo togado. Ministros protegem ministros. Tribunais blindam tribunais. E qualquer crítica é tratada como ataque à democracia. A personalidade dos juízes transforma-se em extensão da própria ordem constitucional. Mas quando a direita tratava isso, né, falava, bicho, vocês estão tratando crítica como ataque. A imprensa está chamando crítica de ataque. Vocês criaram isso. É incrível a cara de pau dessa gente. Agora tenta pagar de vítima. A pretexto de tutelar 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, na infame expressão da ministra Carmen Lúcia, o Supremo encoraja o destempero de grandes tiranos blindados por togas e por um sistema que não admite contestação. Bolsonaro contestou, vocês vão que ele estava dando golpe. Era um ataque organizado para deslegitimar as instituições. Não era contestação. Vocês criaram esse cenário. Flávio Dino, por sinal, já chamou Bolsonaro de serial killer, genocida, acusou o Congresso inteiro de cometer um golpe, referindo ao impeachment da Dilma. E aí, pelos critérios utilizados no caso do monarca, essas declarações do Flávio Dino seriam classificadas como ataque às instituições, mas o peso da lei e da moral, né, no Brasil varia conforme o endereço institucional de quem fala. Petista pode falar tudo. Quando o Dino calunia é política, quando o Dino é o alvo, aí é crime. O judiciário está se tornando a passos largos um poder que pune antes que haja tipificação, censura antes de julgar e se protege antes de proteger direitos. Quando os juízes criminalizam quem os critica, deixam de ser guardiões da Constituição e tornam-se arquitetos de sua destruição. O Brasil não precisa de magistrados que se blindem da opinião pública, precisa de magistrados que a suportem e a respeitem. Precisa, acima de tudo, que os representantes eleitos de seus 213 milhões de cidadãos os defendam dos tiranos togados. Para essa turma que está preocupada, é porque eles sabem que está cada vez mais insustentável. Aí volta do que falamos sobre o Flávio. Essa pauta vai estar presente na eleição. Porque um candidato a deputado federal, gente, aparece ali 2, 3 segundos na TV, não tem debate de deputado federal. Essas questões estarão em debate. Debate, censura, perseguição, casos concretos. Se falará da Débora do Batom. Eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro vai falar da morte do Clezão, como o Estado brasileiro matou o Clezão. E aí? Muita gente nunca ouviu essas histórias. Vai ficar sabendo. E talvez ao ficar sabendo disso, vai falar, pô, bicho, tem como deixar o Lula no poder, mas não. Realmente, o judiciário passou de todos os limites do aceitável. Já que eu tô aqui, não vai ficar tão longo o vídeo hoje, não. É porque tem outra aqui na sequência. E essa matéria é boa, porque por mais que a Thaís Oyama faz algumas críticas pertinentes, ela parte de uma fake news gigantesca. E eu realmente acho que a fake news é por desconhecimento, não por safadeza. E chegará lá. Ela fala o seguinte, né? Devaneio napoleônico de Dom Pedro III atesta que o Supremo foi longe demais. Chandex diz que não há no mundo poder judiciário tão forte quanto o Brasil. O devaneio napoleônico foi proclamado em evento desta semana, né? Para explicar à plateia por que motivo do judiciário sofrer tantos ataques contínuos dos seus inimigos. Segundo ele, uma reação proporcional à grandeza da instituição, que ele poderia ter enaltecido como atuante, independente, inquebrantável, outra dezena de adjetivos de que seu vasto vocabulário de juiz certamente dispõe. Preferiu dizer que é porque o judiciário brasileiro é forte, segundo ele, o mais forte das galáxias.
Faz tempo que forte deixou de ser um adjetivo inocente. Da tradição da ciência política, que fala em estados fortes e estados fracos, os Estados Unidos da Guerra Fria eram um modelo de estado fraco, por ser descentralizado e baseado no sistema de freios e contrapesos. O estado forte, por excelência, era a União Soviética, centralizado, opaco, autoritário. Como Estado comunista e os líderes de inclinação liberal, o judiciário brasileiro é forte. Pronto, agora até a Thaís Oyama agora está chamando o homem de comunista. Não fosse assim, o decano da corte, aliado de Dom Pedro, Gilmar Mendes, não se sentiria à vontade para usar de uma prerrogativa do Legislativo e tomar decisão monocrática que dificulta o impeachment de ministro do Supremo, entre outras medidas, reduzindo a um único indivíduo o total de autorizados a pedir a abertura do processo, né? Sendo esse único indivíduo o PGR, hoje o seu amigo e ex-sócio Paulo Gonet. Tão assintosa foi a decisão do decano que fez erguer um coro inaudito de protestos, acordou até os mortos. Mas, se assintosa, de inédita não teve nada. Aqui que tá fake news e eu acho que é por burrice. Foi Dom Pedro III que abriu a picada, e não com um único golpe de facão. Olha só, quando em 2019 passou a presidir um inquérito aberto de ofício que criou a bizarra figura do ministro investigador, julgador e vítima potencial, aqui que tá o ponto, ó. Muita gente se calou porque os alvos eram os desprezíveis bolsonaristas. Não! 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 Esse inquérito foi aberto inicialmente aos críticos, de forma abstrata. Esse inquérito toma forma indo contra o antagonista e a Cruzoé. O inquérito das fake news só vai para cima do bolsonarismo em 2020. Após a saída do Moro. É Moro que direciona o inquérito das fake news para cima da direita. Não! E o inquérito era um instrumento excepcional de autodefesa da democracia. Quando, no mesmo ano, ele censurou o site da revista Cruzoé Antagonista. Mas foi isso. Isso é o início do inquérito. E a imprensa se calou. Então, nem para usar o argumento, não, se calou porque usava os bolsonaristas. Não! Se calou porque a imprensa é autoritária. Ou talvez porque se soubesse que a gente tinha um plano muito maior. Com descendência semelhante, recepcionou diversas outras decisões de Dom Pedro III que se convencionou chamar de controversas, como mandados de busca e apreensão contra empresários por conversas privadas no WhatsApp, detenções em massa, longas prisões preventivas, penas desproporcionais para os réus do 8 de janeiro. É um cara de pau. A Globo chamou a turma do 8 de janeiro de terrorista. A lista é longa e a justificativa para ignorá-la é sempre a mesma. É preciso defender a democracia da ameaça bolsonarista. Passado o período excepcional, o Supremo deverá exercitar tal autocontenção. Segundo a Thaís Oyama, o período excepcional passou, Bolsonaro está preso e o decano do Supremo desafiou o Legislativo, à luz do dia, a fim de blindar si e a colegas da ameaça de impeachment. Nossa, estou chocado. Tem jogo nesse lugar, disse o capitão Renault no filme Casablanca, ao simular perplexidade diante da descoberta de que havia jogatina no estabelecimento que ele próprio era habitué. Sim, não é de hoje que tem algo errado nesse lugar, e esse lugar agora é o judiciário, o mais forte do mundo, segundo Dom Pedro III. Fingir surpresa a essa altura é hipocrisia. E para a gente terminar com duas coisinhas rápidas, só um aviso, para surpresa de ninguém, com quase 7 anos, o inquérito das fake news seguirá aberto por tempo indeterminado. O Estadão conversou com 3 ministros do Supremo que confirmaram a informação. Eles que são próximos de Dom Pedro III explicam que o objetivo é ter um instrumento à mão para apurar e combater eventuais novos ataques à corte, às instituições e à democracia. Tradução, tem eleição no ano que vem, viu? Só anistia para poder resolver as coisas no Brasil. Dosimetria não resolve nada. E aí a gente termina o vídeo com o nosso companheiro Reinaldo Azevedo falando, né? Tudo isso é importante que é para salvar a democracia. Quem salvou a democracia brasileira nos últimos 7 anos? Supremo Tribunal Federal. Tem um pouco de decência argumentativa.
Supremo Tribunal Federal. Ah, vai até quando? Enquanto houver ameaça. Enquanto houver ameaça. Enquanto houver ameaça. Isso. O Brasil foi a única democracia do mundo em que a extrema-direita golpista chegou ao poder e a democracia se conservou. Isso aí mesmo. Brabo. Brabo. O AI-5 vai durar até quando precisar. Agora é o AI-6, né? Já veio o AI-7. Ah, Jesus. Eu vou mandar esse vídeo do Reinaldo, do Aldo Cruz e do Flávio lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, você já sabe, né? Passamos no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br, e vote em mim no iBest. Primeiro link da descrição. Pelo menos na categoria. Só dá pra voltar uma vez só. Vejo vocês amanhã. Fiquem com aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.